Meus amigos, o povo brasileiro perdeu mais uma vez. Então, infelizmente, aquilo que a gente mais temia aconteceu. Bom, hoje a gente vai falar a respeito dessa PEC de transição que acabou passando pela Câmara também, só que não tão enxugada, não tão reduzida como a gente esperava que acontecesse. Bom, como a gente tinha falado anteriormente, aqui, Gilmar Mendes ele tinha feito essa decisão excluindo o auxílio emergencial do teto de gastos. Ou seja, o presidente seria capaz de, da forma que melhor convisse, colocar qualquer valor para poder manter os R$ 600 aí desse auxílio. E aí a gente imaginava que sem essa questão da PEC de transição, a PEC da inflação, a PEC do rombo, isso iria acabar desidratando essa PEC, deixando ela bem mais, bem menor, com um valor bem menor do que a gente imaginava, que já estava realmente, a gente já sabe que isso iria causar um desastre na economia brasileira. Bom, mas infelizmente passou também pela Câmara e no valor de mais ou menos 150 bilhões, e vamos ver aqui algumas mudanças do que aconteceu, né? Bom, teve realmente o esvaziamento, né? Mas vamos lá. Que mudou aqui? A questão do prazo. Antes o prazo de vigência era de 2 anos, então agora vai ser apenas de 1 ano. Então isso aí vai reduzir um pouco a questão dos gastos, né? Vai reduzir pela metade, só que ainda existe a possibilidade da prorrogação dessa, desse auxílio emergencial, dessa condição. Então é bem complicado. Teve essa redução, enxugou um pouco, mas não é definitivo. A questão do chamado orçamento secreto. E aqui é muito importante enfatizar essa questão do orçamento secreto, porque ainda tem gente que acha que orçamento secreto é algo que dá muito poder para o presidente, né? Quando na verdade o que é na verdade emenda de relator, isso tira força do presidente. Tanto que durante o governo Bolsonaro eles mantiveram essa questão dessa emenda de relator, esse orçamento secreto, e era para ter sido votado lá atrás no STF. Só que eles ficaram protelando essa situação, por quê? Porque isso já tirava muito poder do Bolsonaro. E o que consiste essa emenda do relator? Todo o parlamentar ele vai solicitar uma certa verba para poder ajudar na sua base eleitoral. Só que quando o presidente ele tem o poder de veto nessa condição, aqueles parlamentares que estão votando a favor dos seus projetos, a favor daquilo que ele quer, ele tem a condição de destinar esse valor ou não. Agora, quando isso acontece de forma secreta, o relator que define quanto que vai para cada um, o presidente ele não tem muito o que fazer, ele só tem como destinar essa verba sem saber para onde que vai exatamente. Mas não há nada de secreto nessa situação diante do caso que vai para o Diário Oficial da União. Então o dinheiro ele não é desviado em si, é totalmente diferente da questão do mensalão, que era um desvio da Petrobras para pagar os parlamentares, que o dinheiro que ia diretamente para o bolso desses parlamentares. Isso aqui, essas emendas de relator, vai para a base, vai para os governos aonde esse parlamentar foi eleito, para poder fazer uma obra, para poder ajudar de alguma forma. Então, antes, as emendas de relator seriam designadas pelo relator do orçamento. Agora, o valor dessas emendas de relator será dividido entre emendas individuais, né, decididas pelos parlamentares impositivas, e orçamento destinado aos ministérios. Né? Aí, essa parte que vai ser, sim, analisada pelo governo. Por quê? Porque, como agora vai ser o governo do Lula, o STF decidiu votar a respeito dessa questão da emenda de relator e derrubou, declarou inconstitucionalidade nessa questão. Outro detalhe, antes a PEC previa que os valores provindos de financiamentos de parcerias internacionais não entrariam nas limitações do teto de gastos. Agora, os investimentos estrangeiros deverão ser aplicados conforme o teto de gastos. Ou seja, seria essa questão assim, de doações de outras fontes de renda também ficariam fora, mas quando tem agora, dentro dessa situação, dessa mudança, vai tudo ficar ainda dentro do teto de gastos. Outro ponto que é importante a gente levantar aqui, que foi o que o Lira ele acabou trazendo com essa questão. Que realmente o pessoal acha que ele ficou bastante enfraquecido com essa condição. Foi um golpe duro, só que tudo isso indica que o Lula já não tem mais aquela força que ele tinha antes. Tanto que ele teve que apelar ao STF, essa emenda toda não passou rápido. Como
o Congresso ele fez algumas mudanças, vai voltar para o Senado para poder ser aprovada nessa condição que se encontra, com essas mudanças, e aí o Senado aprovando, aí ela passa a ter vigor. Só que o Lira ele colocou parte dessa questão das emendas nas emendas impositivas. Então ficou aqui, ó, 19,4 bilhões para emendas impositivas para cada parlamentar. Ou seja, não é todo, não é todo o montante dessa PEC de gastos aí que vai ser destinada para o controle do presidente, né? No caso, não vai ser todo o dinheiro que o Lula vai poder controlar do jeito que ele quiser. O Lula conseguiu colocar parte disso para os parlamentares poderem decidir da melhor forma que vai ser gasto esse dinheiro. Mas no frigir dos ovos, você perde, eu perco, o povo brasileiro acaba perdendo de uma forma geral. Por quê? Porque é um dinheiro que não estava em caixa, é um dinheiro que precisa ser levantado. Agora, a forma como vai ser levantado, isso aí ninguém sabe. Pode ser através de impressão de moeda, pode ser através de emissão de mais títulos, aumento de juros, aumento de impostos. Tudo isso é a cesta que vai prejudicar a vida do cidadão. Por isso que é importante a gente estar atento sobre o que está acontecendo para poder saber brigar nas redes. Esse parlamento que está hoje ainda é o parlamento mais fisiológico. Tem, sim, representantes da direita, tem o pessoal que é a favor de um Estado mais enxuto, mas ainda é uma minoria. O próximo parlamento, o próximo congresso, é que vai mudar essa situação, que vai virar. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de estar cobrando desses parlamentares, cobrando de quem a gente colocou lá. Por isso que é importante a gente estar atento. Por isso que é importante a gente manter essa cobrança, manter esse olhar em tudo que está acontecendo, principalmente em Brasília. Porque a gente não está lá para poder negociar, a gente não está lá para poder realmente colocar em pauta os nossos interesses, o interesse do povo, o interesse do cidadão. É claro que a gente acha que mas os parlamentares estão lá justamente para isso, mas eles vão buscar sempre puxar a sardinha para o lado deles. Você vê que uma parte ficou para o presidente, para poder gerenciar esse dinheiro, uma parte ficou para os parlamentares, e o rombo, quem vai pagar isso somos nós, através de inflação e juros altos. Além dos impostos, que já existe uma previsão de começar a aumentar em janeiro mesmo. Então vamos ficar atento, vamos começar a cobrar, vamos divulgar esses vídeos, vamos manter essa rede de comunicação. Inclusive, quem quiser comentar, quem quiser sugerir novas notícias, algumas coisas para a gente poder tratar aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ver e vai buscar essa informação e compilar de uma forma que fique simples para todo mundo entender. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar dessa forma, mais rápido a gente vai conseguir fazer mudança. Certinho? Forte abraço, até a próxima.